Queridos, vamos para o texto. Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Eu confesso para os irmãos que há muitos anos eu não prego num culto, e especificamente no Dia das Mães. O motivo é que exatamente hoje faz 20 anos que eu passei meu último Dia das Mães com a mamãe. Então para mim é muito difícil. Quem já não tem sua mamãe sabe o que eu estou falando. E é muito difícil para nós, para mim, ministrar. Mas a pastora já sabe que nesse dia é ela que ministra. Mas quando foi segunda-feira, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: eu quero que você ministre no domingo. Aí eu fiquei relutando. Quando foi quarta-feira pela manhã, eu cheguei na minha esposa, diz assim: meu amor, você quer que eu ministre no domingo? Ela falou: glória a Deus! Eu estava pedindo a Deus que tocasse no seu coração, porque eu estou muito atarefada e uma série de coisas. Eu falei: pois bem, Ele tocou. Amém, queridos? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, mesmo sentado, mas com toda reverência, eu quero ler a partir do verso de número 26. Diz assim: e no 6º mês, foi o anjo o quê? Ah lá, só ouviu o Gabriel falar. Foi o anjo o quê? Foi o anjo Gabriel, dá uma olhada. Enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão ou de um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre concederá e dará à luz a um filho, e por-se-ás o nome de Jesus. Amém, queridos? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há... Repita comigo: porque para Deus não há impossível. Disse então a Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora lá no capítulo 2, queridos, vamos lá comigo, verso 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca
pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns com os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviam se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia dito. Amém, queridos? Pai, nesta noite queremos pedir que o Teu Espírito Santo seja o centro de todas as coisas. Que nesta noite o Senhor ministre não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, de uma forma clara, de uma forma sucinta, de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, queridos? Aplauda Jesus bem forte. Queridos, essa palavra o Senhor me deu ainda essa madrugada, e eu confesso que eu fiquei extraordinariamente surpreso com a forma como ele extraiu esse texto para aplicar hoje uma mensagem específica para as mulheres, sim, mas também de uma grande lição para nós. Amém, queridos? Nós sabemos que hoje, para gerar um filho, Diego, põe uma música de fundo para mim. Para se gerar um filho, não tem como você gerar um filho se não tiver uma mulher, ou se não coabitar um homem com uma mulher. E nós tiramos algo extraordinário nessa mensagem. Primeiro, o próprio Deus, ele precisou que o seu filho se despisse de toda a glória dele, e que ele viesse a essa terra. E é interessante que, se a gente conhece bem a passagem, que Deus não precisou de José para gerar o filho, mas precisou de Maria. Não é extraordinário? Vou repetir: Deus não precisou de José, mas precisou de Maria. Ele olha para ela, diz assim, agraciada, e provavelmente Maria tinha aqui entre seus 16, 17 anos, namorava com José, que era um carpinteiro, um homem muito esforçado na sua região e em todo o seu contexto. E no meio de todas essas coisas, ele diz assim: olha, você gerará um filho, e esse se chamará Jesus. Mas como? Eu nunca tive relações com meu marido, eu nunca me deitei com ele, como que vai ser disso? Ele diz assim: fique calma, descerá sobre você o Espírito Santo. Amém, queridos? E o poder do Altíssimo te envolverá. Amém, queridos?
A primeira lição que eu tiro desse texto hoje é que quando o Espírito Santo ele envolve a nossa vida, ele desce sobre a nossa vida de uma maneira extraordinária, tudo que está desajustado dentro de nós, ele começa a se ajustar. Se você perceber o texto que nós lemos em seguida, a sua prima Isabel, ela era estéril, avançada de idade, mas o Espírito do Senhor pousou sobre ela, e ela deu à luz a um filho, e esse filho se chamou João, o que nós conhecemos, que ele veio abrir o caminho, para que Jesus pudesse passar, amém, queridos? Se nós olharmos para Sara também é uma mulher estéril, avançada de idade junto com Abraão, mas o Espírito de Deus pousou sobre eles, e eles depois de 25 anos após a promessa, eles geram um filho que é chamado o filho da promessa, amém, queridos? A primeira marca que nós precisamos entender hoje à noite, e deixar muito claro, que aonde o Espírito de Deus opera, o que era difícil para ele se torna impossível, porque nós acabamos de ler aqui, demasiadamente há alguma coisa impossível para Deus? Queridos, hoje à noite eu quero dizer para você, o que parece ser impossível para você, se tornará possível nessa noite. O que era impossível para você, lembre-se bem, o que era passado, se tornará possível nessa noite sobre a sua vida, amém, queridos? Interessante, se Deus não precisou de José, por que Deus precisou de Maria? Poderia ser qualquer uma outra, precisou de uma mulher. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e aí eu fui descobrir que sempre quando Deus tem algo extraordinário, entenda muito bem, sempre quando Deus tem algo extraordinário, Ele sempre usará uma mulher para realizar esse algo extraordinário. Mas pastor, quantos homens da Bíblia que nós conhecemos que foram homens espetaculares, mas atrás desse homem existia sempre uma mulher extraordinária, dando suporte, alicerce e dando estrutura para que ele pudesse ir à frente. Uma outra questão que me chamou muita atenção, se Deus não precisou de José para gerar o filho dele, eu entendo que Jesus não era filho de José. Isso é matéria de casados para sempre. José era padrasto de Jesus. Ele não fecundou, não teve relações sexuais com a Maria, não teve nada. É o primeiro relato de padrasto que nós encontramos aqui. E uma lição que nós aprendemos e aplicamos aqui, e eu não preciso nem estender sobre ele, é que José cuidou desse seu enteado, ou desse seu filho emprestado, ou desse seu filho gerado de uma maneira sobrenatural, como se fosse o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque quando o Espírito do Senhor nos envolve, entenda muito bem o que eu estou falando hoje, tudo que nós fazemos com excelência, porque nós fazemos para Ele. A Bíblia diz que aquele que trabalha na obra, ele tem boa paga do seu trabalho. O que isso quer dizer? Que Deus paga bem pelo seu trabalho. Nós envolvemos, cuidando, evangelizamos, fazemos tantas coisas para Deus, e nós nem precisamos ficar esperando Deus dar uma resposta para nós, porque as palavras que Ele nos deixou, Ele disse assim: olha, eu dou boa paga para aqueles que se envolvem com as coisas que eu me envolvo.
Hoje o Espírito Santo de Deus me fez eu mergulhar hoje no lado feminino. Entenda muito bem o que eu vou falar. Nós homens não teríamos a paciência de esperar 9 meses uma gestação. Queridos, eu não tenho. Eu lembro quando a minha esposa engravidou, eu falava assim: eu não vejo a hora desse menino nascer. Tinha 3 meses. Com 3 meses, aí você vê aquela barriguinha crescendo, e você daqui a pouco começa a ver o pezinho, e começa a chutar, aí você vê o coraçãozinho batendo, vai no ultrassom. Eu acompanhei todos os ultrassons da minha esposa. Eu não posso ver sangue, que eu passo mal. Eu não sei porquê, mas eu passo mal. Mas eu fiz questão de acompanhar o parto da minha esposa. É algo extraordinário. Por isso que Deus deu esse privilégio às mulheres de gerar o filho. Você já imaginou o seu José barrigudo ali, o José Anselmo? Ia nascer com 1 mês, né, seu José? Não dá certo. Mas a paciência, o longo ânimo, a expectativa de gerar, de cuidar, de começar a gerar, de uma série de coisas, mesmo que essa gravidez foi uma gravidez indesejada, mesmo que essa gravidez não foi uma gravidez planejada, mesmo que depois que você descobriu qual era o sexo, você falava assim: eu esperava por um menino e veio uma menina. Eu e minha esposa tinha certeza que era uma menina. Segundo mês, terceiro mês, nada de descobrir o sexo. Eu falei, no 5º mês ela falou: hoje deu para ver. E a gente já falou: menina. Falou: não, menino. Semblante caiu. Entramos dentro do carro, porque nós colocamos a expectativa e falamos: glória a Deus pelo menino. Esse menino será um menino de ouro, e nós vamos cuidar dele como um presente, porque a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Deus nos deu a oportunidade de cuidar da maior e da melhor herança que Ele colocou nas nossas mãos, que são os filhos. Amém, irmão Paulo? A expectativa de saber qual o sexo, meu querido, nesta época aqui, não tinha ultrassom. No caso de Maria e José, o ultrassom foi o Espírito Santo. Eu vou te envolver, vai gerar um menino, e o nome dele vai ser Jesus. Mas tirando eles, tirando Isabel, os demais tinham que esperar chegar o dia do parto para saber se era menino ou menina. No meu caso foi assim. Quem fez o meu parto foi minha avó materna, meio da minha irmã mais velha. A gente morava no sertão não, na roça mesmo, lá em Goiás. E minha avó era parteira. E minha mãe conta a expectativa. E tinha aposta: vai ser menino, está saindo. Quem vai ser menino, menino? E a última parte sair, qual que era? Não, saiu a cabecinha. Ela tem cara de menina. A mãe lá está gritando, suando. Está todo mundo querendo saber se é menino ou menina. E gera essa expectativa. Deus deu essa capacidade para as mulheres, porque o homem não suportaria. Primeiro, esperar 9 meses. Eu não estou nem falando de dor de parto, que às vezes encrava a unha. Ai, vou morrer. Ai, que dor de cabeça. E como diz algumas irmãs, homem é tudo mole. Então a expectativa de como será, como viverá, de que forma viverá o futuro. Eu lembro, a gente começava a imaginar: nós vamos abrir uma poupança para ele, nós vamos começar a guardar alguma coisa. Até hoje não abri a poupança, não guardei nada para ele. A gente começa a imaginar os projetos, e ele começa a crescer, e você começa a pensar como que vai ser, e a gente começa a empurrar as nossas frustrações de sonho nos nossos filhos. Olha, eu nunca cantei, vai fazer aula de canto. Olha, eu nunca toquei, vai tocar. Olha, eu nunca fiz isso. A gente começa a empurrar as nossas frustrações que não deu certo, querendo que o nosso filho seja alguma coisa, mas nós não confiamos essa liberdade em Jesus.
Agora você imagina a atenção de Maria. Você começa a imaginar a atenção de Maria? Eu estou gerando o Filho de Deus. Eu não posso falhar. Queridos, a gestação dela foi comum. De 9 meses. Ou 7, não sei, mas vamos supor 9 meses. Ela deu de mamar. Ela viu os primeiros passos. O fato dele ser o Filho de Deus não quer dizer que ele não passou pelas etapas. Teve que passar pelas etapas. Engatinhar, dar os primeiros passos, caminhar, entrar na fase da adolescência, entrar na fase da juventude. Quando ele entrou na fase da adolescência, o padrasto dele, o pai dele, José, disse assim: filho, aos 15 anos de idade, como é costume entre os judeus, a gente traz os filhos para ensinar os nossos filhos a nossa profissão. Eu sou carpinteiro, e a carpintaria naquela época dava-se muito dinheiro. Hoje ainda dá em alguns países, mas especificamente aqui não existia MDF, não existia nada disso. Era tudo na madeira, meu irmão. Vai fazer barco, é na madeira. Não tinha nada de alumínio, não tinha nada de zinco, era madeira. Carpinteiro ganhava muito dinheiro. O primeiro milagre que nós conhecemos de Jesus foi numa festa de casamento, transformando água em vinho. Mas eu não sei se esse foi o primeiro milagre. Eu acredito que um dia acabou os pregos na carpintaria e falou assim, Jesus falou assim: vou multiplicar isso aqui em prego. O que nós temos ciência, porque a Bíblia diz: o que está escrito é para nossa instrução. Mas nem todas as coisas foram escritas, porque se fosse escrever, não caberia em lugar nenhum todos os ocorridos. Mas eu acredito que José e Maria, eles foram os primeiros a presenciar um milagre dentro de casa. Agora qual não sei, de que maneira não sei, mas fica aqui a minha interpretação, que talvez na carpintaria. Acabou o betume, pega um pouco de água lá, pai, vamos transformar essa água em betume. Mas eu tenho a certeza que os pais deles viveram as melhores fases dele. Deus deu essa especialidade para as mulheres, porque, meu irmão, se a gente gerasse um filho, a gente ia querer ficar afastado 2 anos. A mulher tem um resguardo de 40 dias, mas com 15 dias ela já não aguenta, já está fazendo comida, já está fazendo um monte de coisa. É incrível a capacidade delas. A expectativa de todas essas coisas. Jeremias 1,5 diz assim, eu não coloquei o texto aqui hoje, queridos: antes mesmo de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci, e antes mesmo que você viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. O que Deus está dizendo ao profeta Jeremias aqui? Que antes mesmo dos pais dele se conhecerem, Deus já conhecia, e Deus já tinha formado ele no ventre da mãe dele. Amém, queridos? Deixa eu dizer algo para nós hoje. Você não é um acidente de percurso. Você não é um acidente onde o preservativo estourou, aonde o tampão não funcionou. A minha esposa ficou grávida tomando concepcional. Nosso planejamento era com 5 anos depois ter filhos, e com 2 anos de repente está grávida. Falei, como assim? Eu saí do hospital e disse assim: eu tenho todas as notas, eu sou bem organizado, eu vou processar a empresa farmacêutica, porque onde que pode? Aí o Espírito Santo de Deus falou muito claro comigo: ei, me processa. Sou eu que estou te dando seu filho. E aí, meu querido, como eu não tinha endereço de Deus, brincadeirinha, tá? Eu resolvi ficar quieto. Meu irmão, não tem anticoncepcional, não tem preservativo, não tem nada. Quando Deus resolve descer sobre nós com o Espírito Santo de Deus, tudo que estava torto começa a endireitar.
E tudo que estava em oculto começa a vir para fora, para que nós possamos ajustar e acertar as arestas das nossas vidas. Amém, queridos? Há um preço para isso. Maria teve que correr de Nazaré. José falou assim: como assim, você está grávida, mulher? Já mandou minha esposa, chega para mim e fala assim: ô Enes, a gente namorando, estou grávida. Grávida como assim? Mas é do Espírito Santo. Há 2 anos atrás saiu uma reportagem a nível nacional de uma garota que engravidou e os pais falaram: de quem? Você nunca apresentou namorada? Ela falou: do Espírito Santo. É lógico que ali foi uma blasfêmia, e ela pagará por isso, porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Espero que ela não tenha falado aquilo com consciência. Mas o que Maria estava apresentando, ela estava apresentando um plano divino, a qual Deus tinha e tem conhecimento do futuro e da causa dela. Glória a Deus, queridos, amém? E aí Deus diz assim: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, quando você ainda não era nem matéria, quando ainda você não era nem ideia, eu já te conhecia, eu já te amava, eu já tinha projetos para você, eu sonhei com você, eu comecei a fazer planos com você. Meus queridos, você não é um acaso. Deus tem planos para você. Você não está nesse universo, nesse planeta, simplesmente para viver dia após vida. Deus tem planos extraordinários para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ontem o nosso encontro de homem, eu acho que foi o melhor encontro de homens da história. Nossa, foi um espetáculo lá em casa, queridos. E a palavra ontem assim foi, parece que Deus resolveu descer do céu para ministrar para a gente ontem. E ontem nós falamos dessa questão de como Deus sempre nos surpreende nas decisões, e como que Ele surpreende, e qual é a nossa postura ou decisão diante dessas circunstâncias. E aí os homens que estiveram lá podem saber qual era a questão. Aprendemos também que antes de sermos formados, Ele já nos conhecia. Ou seja, Ele já havia gerado uma expectativa em nós. Querido, toda gestação gera uma expectativa. 2 irmãs minhas engravidaram namorando. E elas engravidaram depois da morte da minha mãe já. E meu pai, eu lembro como a primeira, eu lembro da segunda. A primeira meu pai botou para fora de casa. A segunda meu pai não botou, ela saiu, mas depois meu pai foi buscar. Mas o que eu quero dizer com isso, a gente começa a ver o quanto que uma gestação envolve toda a família. O que eu quero dizer com isso? Quando você foi gerado pela sua mãe, porque todos que estão aqui foram gerados por uma mulher, queridos. Você gerou uma expectativa, não apenas da sua mãe e do seu pai, dos seus pais, mas você gerou uma expectativa das pessoas que estavam ao seu redor, dos seus vizinhos, dos seus tios, todos geraram uma expectativa, dizendo assim: vai ser menino, vai ser menina, vai ser, cresceu, ai que bonito, aqui não sei o que, olha, vai fazer faculdade, olha, começou a namorar, o namoradinho dela é meio xarope, não, aquele é legalzinho, olha, a namorada dele lá é legalzinha, mas aquela ali não é nem na nossa cara. E a família se envolve desde o início.
E os 3 acontecimentos, únicos acontecimentos que nós conseguimos reunir a nossa família, que é nascimento, casamento e morte. É o único. No nascimento está todo mundo lá. Ai, eu quero visitar o bebê, eu quero ver. Ai, que bonitinho, ai, que não sei o que, ai, que não sei o que. Casamento. Nossa, parece que foi ontem, né? Essa semana, a filha do meu pastor pôs lá em relacionamento sério. Eu falei, Aline, não acredito. Eu lembro da pastora Lucimara, quando estava grávida da Aline. Às vezes ela falava assim, Wenders, a Aline fez cocô, você consegue trocar? Eu falei assim, eu vou tentar. Aí de repente ela, em relacionamento sério, eu falei, Aline, já? Falou, acabei de me formar na faculdade, já está na hora de namorar já. Eu falei, meu Deus, como passa rápido. E nós, amigos, membros da igreja, que nós tornamos como família, a gente gera expectativa. E ela está namorando com o filho de um outro pastor também. E a gente começa a se envolver. A gente fica tão feliz quanto eles, por tudo que Deus está fazendo. Agora você imagine Jesus. Imagina os familiares de Maria, que nós não temos contato, a não ser Isabel, que era prima. Imagina os familiares de José. Você imagine os magos, que eram os filósofos, os homens do conhecimento da época. Quando viram a estrela vindo do Oriente, eles seguiram a estrela e foram ver o Filho de Deus. Eles se prostraram diante de Jesus. A questão de Jesus gerou uma expectativa não apenas na família, mas gerou uma expectativa universal. Por quê? Porque Ele era o Filho de Deus que havia de vir redimir Israel e redimir o mundo do pecado e da justiça e nos levar aos céus para morar com Ele. Amém, queridos? E há uma tipologia aqui entre Jesus e Moisés. Primeiro, Herodes diz assim, vai lá, Marcos, procure, quando você achar ele, vem me procurar. E depois os magos não voltam, ele fala assim, eles me enrolaram. E ele diz assim, manda registrar todas as crianças agora. Surgiu o cartório para a criança aqui, surgiu aqui. Depois que ele registrou, e deve ter demorado aproximadamente de 3 anos, porque ele mandou dizimar as crianças de 3 anos para baixo. Já que eu não achei, eu vou mandar. E Deus o protegeu. Qual é a tipologia aqui? Moisés. Na mesma ocasião, manda matar todas as crianças, não, colocou no rio. Olha o cuidado que Deus tem, como Deus tem algo específico com uma mulher, e especificamente uma mãe. Deus cruza as coisas da sua maneira. A filha da filha de Faraó encontra Moisés flutuando no rio, e pega aquele menino, diz tal, fala, eu preciso de uma criada, alguém para cuidar. Gente, com tanta gente que existia no palácio, com tanta gente para cuidar daquele menino, ela escolhe justo quem? A mãe do garoto, Moisés. Querido, isso é fantástico. É Deus ensinando para nós a importância da figura da maternidade na gestação e na criação de um filho. Muitos esperavam pelo nascimento de Jesus. O próprio Senhor, Ele viu isso de uma maneira extraordinária. E eu quero ler alguns versos, eu coloquei aqui, queridos. Efésios 6, de 1 a 3, para nós entendermos a importância de nós honrarmos as nossas mães, os nossos pais. Efésios 6, de 1 a 3. Obedeça os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe.
este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e entendas e tenha longa vida sobre a terra. Meu querido, honra seu pai e sua mãe, para que tudo vá bem. Minha mãe rejeitou, minha mãe abandonou, eu fui adotado, eu fui não sei o quê. Meu querido, José foi abandonado pelos irmãos, foi deixado, e lá na frente, quando ele se tornou governador do Egito, quando ele recebeu os irmãos que o venderam, ele revelou quem ele era. Ele diz assim: não precisa ficar com medo, hoje eu entendo que havia um propósito de Deus, para que eu pudesse ser vendido como escravo. Nós precisamos entender que por mais que o nosso contexto dentro da nossa casa foi dificílimo, Deus tinha um propósito dentro do nosso lar, para que pudesse formar algo em nós, para nos preparar lá na frente. Amém, queridos? Por isso, meu querido, honre seu pai e sua mãe. É mandamento com promessa, para que tudo vai bem na sua vida. O que é o encontro de pessoas que os pais morreram, e eles não liberaram o perdão, que eles não sei o que, e vivem uma vida de miséria. Quando eu digo de miséria, eu não estou dizendo financeiramente, eu estou falando espiritualmente. Nada vai dar certo, casamento não dá certo, nada dá certo. E aí a pessoa precisa fazer um retiro espiritual, para que ela possa buscar em Deus perdão, para que ela possa restaurar isso, porque ela quebrou um princípio. Provérbios 1:8: ouça, filho meu, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Ah, mãe, principalmente na fase adolescente, né? 15 anos, 16, 17. Ah, você é quadrada, mãe, você não sabe de nada. Esse dia eu estava no hospital aguardando ser chamado, semana passada, pelo médico. E aí um senhor entrou, e eu vi que conversou com a esposa, e o filho estava do lado, e falou, o filho levantou o dedo para o pai e falou assim: o senhor não vai fazer isso. Falou: mas por que, filho? Eu vou fazer tal. Falou assim: não, porque isso não é certo. Eu falei: mas filho, eu vou fazer. Falou: mas eu estou mandando. Eu falei: meu Deus, a maldição que esse filho está atraindo para dentro da sua casa é fora do comum, meu querido. É melhor você sair de casa em paz e viver sua vida, do que você ficar dentro de casa discordando. Provérbios 30:17: os olhos dos que zombam do seu pai e da sua mãe, e nega a obediência à sua mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes de abutre. Mateus 15, verso 3-6. Respondeu-lhe Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Pois disse Deus: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. O que Jesus quis dizer? Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Tem muita gente vivendo morto. Casamento não presta para nada, desculpa a expressão. Os filhos, você já perdeu a autoridade. Ou seja, você está vivendo por viver. E a minha pergunta é: você não quebrou um princípio lá atrás? E eu quero fechar a mensagem.
O valor de uma mulher é tão importante para Deus. Primeiro, Ele não precisou de José para gerar Jesus, mas Ele quis uma mulher. Ele compara o seu grande amor, fazendo uma comparação a uma mulher. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho quando ainda amamenta? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não esquecerei de você. Eu estou com a minha cunhada em casa, ela teve um filho há 3 meses. Aí o bebê começa, ela já vai, mamar. E está tão gostoso, porque ela chegou ontem, eu fui buscar ela ontem. E é muito gostoso essa questão de paternidade. E Jesus, Ele compara o seu amor para com nós, exatamente numa figura de uma mulher, mais preciso aqui, de uma mulher que já está amamentando, que já gerou um filho. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia uma mulher não esqueceu de nós. E se um dia essa mulher esqueceu, uma outra amou a nós da mesma proporção como fosse a sua mãe. O que eu quero deixar hoje claro aqui para nós, como exemplo, as mulheres, mais específico aqui, vocês têm uma dádiva de Deus, que Deus deu para vocês e não para nós, homem. Amém, queridos? Homens, vocês que são casados, os que não são, vão morar, né, Ronaldo? Ronaldo? Homens, valorize, honre a sua mãe e honre a sua esposa como ela deve ser honrada. Amém, queridos? Leve ela para comer fora. Amém? Eu pus minha mesa lá do lado de fora da garagem lá, brincadeirinha, tá, gente? Mas honre, não é só dia de casamento, data de casamento, data de aniversário, isso é prático. Estou falando fazer surpresa, sabe? Vamos almoçar fora, vai até levar um susto. Mas o que está acontecendo? Hoje não é meu aniversário, não precisa ser o seu aniversário para a gente comer fora. Faça uma surpresa, meu querido. E aí você vai ver o avivamento chegando na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé, queridos, que eu quero orar por vocês. Que as crianças estão agitadérrimas ali. Pai, nesta noite, nós queremos te agradecer. Porque como foi ministrado aqui nesse lugar, o Senhor não precisou de um homem para gerar o seu filho, mas o Senhor escolheu uma mulher para gerar o seu único filho. Que nesse dia que nós comemoramos o Dia das Mães, nós queremos agradecer porque nós nascemos de um lar onde nossas mães fizeram o máximo e tiveram o máximo de esforço para com as nossas vidas. Nós queremos pedir que a graça, o poder e a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, abençoando, guardando e dando direção para todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, queridos? No final eu oro por todas as mamães, que não dá para disputar com as crianças ali, tá, queridos? Pode sentar.